Mais uma perguntinha, pode ser? Aproveitar, né? Aqui temos um leitor e aqui temos a parte da literatura, que eu sei que tu também é um amante de literatura. Inclusive hoje eu fui agraciado, né, por um presente que eu ganhei do Thomas Mann, né, As Cabeças Trocadas, uma lenda indiana. É um autor que eu gostei muito. Eu tenho a obra dele, a Montanha Mágica, aqui, né? Mas não é um autor assim que eu li todas as obras, mas pretendo futuramente ler mais sobre ele. Inclusive, vem aqui, a próxima leitura vai ser essa, né? Então, eu queria te fazer meio que uma pergunta com uma dica também de leitura para o pessoal que está assistindo a gente, né? Agora, pensando no mundo da literatura, e algo assim que sempre me pedem bastante aqui são listas de indicações, né? Então, se tu for assim pensar agora, sem se preocupar tanto assim em classificar, mas quais livros, quais clássicos da literatura tu indicaria que são clássicos importantes? Tu pode, aqui na tua lista, direcionar, não, agora para entender a questão do capitalismo, para entender as questões sociais, ou de modo geral mesmo, clássicos que tu considera fundamentais, que tu conhece. Como eu acho que não sou assim um grande conhecedor assim de literatura em geral, mas eu tenho alguns gostos, eu vou mais por meu gosto. Não, a ideia é do gosto mesmo. Eu vou por aí, né? Então eu vou nessa escuta. Até porque é aquilo que nós falamos antes, né? Não tem como ler e conhecer tudo. Exato. Né? Tu tem uma vida só e alguns anos, e o dia não tem 48 horas. Exato, né? Então... né? Daí, uma denota antes, né? O Thomas Mann, ele visitava a casa do pai do Lukács, né? Então, para ter uma ideia do ideário de formação e por que ele se tornou um cara muito envolvido nos teatros e, enfim, com dramaturgia e com crítica literária. Nossa, a relação, né? E eu não sei se é verdade, assim, mas eu li em algum lugar que algum personagem da Montanha Mágica foi inspirado no Lukács. Então, o Thomas Mann fazia referência ao Lukács a partir de um personagem, né? Então, interessante. A ver, assim, posso estar falando coisa errada, mas sim. Também não tenho muito conhecimento. Eu li em algum lugar, lendo sobre o Lukács. Mas, enfim, um dos livros que mais me marcou foi Tempos Difíceis, do Charles Dickens, né? Acho que é um livro fundamental, assim, que retrata aquela era vitoriana, o capitalismo, claro que de um ponto de vista bem romântico, assim, né? O capitalismo na Inglaterra, né? O surgimento das primeiras fábricas, enfim. Acho que é um romance indispensável, assim, para você ter uma ideia daquela época, que eu acho que lá tem muitas, enfim, né? Quando Marx descreve a acumulação primitiva no final do Capital, né? Que é uma passagem muito mais histórica, assim, do que, enfim, as categorias que ele fala ao longo do livro, né? Se você lê o Charles Dickens, você tem um clima daquela época como era, né? Uma época que era, com certeza, era uma época muito triste, assim, né? Mas enfim, a literatura está aí para nos mostrar isso, né? Então... só um parênteses, o poder da literatura, né? Porque muitas vezes com livros de filosofia, um livro mais... Não sente o clima, né? Exato. E com a literatura tu consegue sentir, né? É como se estivesse vivendo lá, né? Você consegue entender muitas coisas. Um outro livro eu acho que é indispensável, assim, para qualquer leitor, principalmente brasileiro, é As Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, quando eu li na adolescência foi, sei lá, um livro sensacional. Eu do Machado, eu vou fazendo comentários, tá? Te atrapalhando. Mas eu sou bem apaixonado pelo Machado, gosto muito mesmo de Memórias, mas sempre o livro que me impactou muito foi Quincas. Eu sou apaixonado pelo Quincas. E obviamente os contos do Machado são brilhantes, né? Sim. Os contos do Machado foi o modo como eu comecei a gostar de literatura mesmo. Foi via contos do Machado. E aí... Inclusive tem um conto que me marcou muito, que é... Agora não lembro, acho que é O Canário o nome. Tá. Acho que é esse o nome, né? Enfim, acho que é um dos melhores contos, assim, do Machado de Assis, assim. O cara que fala com um canário que está numa gaiola, né? Sim. E acho que, enfim, assim, para estudantes de filosofia é bem interessante, assim, as perguntas que o canário faz, né? Tem vários contos aí que dá para trabalhar, várias teses, inclusive. Exato. Eu usava alguns para algumas disciplinas, como filosofia do direito. Eu sempre puxava algum conto, porque é uma história breve e tu consegue trabalhar em sala de aula, né? Opa, então temos o Dickens, temos o Machado. E acho que aqui no poderia, um dos livros que mais me marcou também é A Náusea, né? Acho que um livro de literatura e filosofia, enfim, acho que... O cara que te jogou pra filosofia, né? Embora talvez não seja o meu favorito do Sartre, assim, né? Eu acho que o livro que eu mais gosto dele é uma peça de teatro, na verdade, que é Os Dados Estão Lançados, né? Sim. Que é muito interessante. Eu acho que lá o aspecto, assim, do existencialismo e de... A famosa tônica, né, de você estar condenado à liberdade, acho que aparece muito mais lá do que na Náusea. Porque a Náusea
De modo geral, não tem o elemento existencialista, mas não tanto quanto aparece posteriormente, né? É verdade. Porque tem um fundo lá de salvação, né? Que depois vai se afastar do existencialismo dele. Exatamente. Mas a Náusea também é uma leitura Náusea... que, adolescente, quando eu li assim, nossa... É um clássico, né? É verdade. Eu acho que o processo do Kafka, então... embora eu fui ler o Kafka, o processo especificamente bem tardiamente na minha vida, né? Eu li, quando era adolescente, eu li a Metamorfose, e li alguns contos, por exemplo, aquele Na Colônia Penal, né? Sim. Mas o processo eu acho que eu fui ler só quando fui me interessar bem por filosofia política, né? Enfim, as tramas do Joseph K, né? Nossa, é muito interessante. Para a questão do direito, é muito interessante. E Principalmente. tem toda a parte lá diante da lei. Sim, essa parábola, inclusive, acho que muitos... O Agamben, né? Um cara que cita essa parábola, né? Acho que, por exemplo, um livro, por exemplo, de um filósofo brasileiro que é o Vladimir Safatli, né? O Circuito dos Afetos começa falando sobre a náusea, né? Então... E ele a náusea não, o processo. O processo. E ele é um pensador importante no Brasil que tem toda a relação da nova esquerda e tudo mais, né? Exatamente. Que é um assunto interessantíssimo que a gente pode marcar outra conversa para trocar uma ideia sobre isso, né? Muito interessante. Mas o Kafka, sim, o Kafka é brilhante, eu gosto muito dele. E o processo mesmo eu uso bastante, e esse Diante da Lei também na primeira aula de Filosofia do Direito, eu gosto bastante de citar ele. Que é bem, assim, chocante, né? Sim. Toda a questão. E ainda mais, eu acho que para quem está num curso, por exemplo, quando eu estava em administração, né? Muitas vezes está num curso de Direito, tu não tem esse olhar, né? Mais crítico, afastado sobre a vida jurídica em geral, né? Então, uma disciplina como a filosofia, ainda mais lendo Kafka contigo, assim, deve Total, ser uma né? porta de entrada para muitos estudantes de filosofia. Por isso que uma tática minha dando filosofia do direito, porque, de modo geral, tem muitos estudantes de direito que gostam de filosofia, né? Tem muita gente mesmo, né? Mas tem outros que não gostam porque estão lá mais pela parte técnica, né? Exato. Ok, enfim, né? Mas como eu sempre tentava aproximar o debate filosófico não por filósofos, mas pela literatura. Então eu gostava de trabalhar com Crime e Castigo, O Processo, essas obras aí clássicas, né? E puxar questões lá do direito penal e assim por diante e muitas vezes funcionava bem. E eu acho que é uma porta de entrada que vai bem pela sensibilidade, assim, né? Então funciona bastante. E tem o cinema também, né? E que aborda... Tem vários filmes sobre isso, tudo que a gente está falando. Inclusive aquele trabalho que eu fiz em ética, né? Foi a análise de um filme, né? Que você estudava para nós fazer, né? Exato. Escolher um filósofo, um filme. E esse processo usava também nas demais disciplinas, mas algumas com filmes e não com clássicos de literatura. O filme foi o Akasha que tu... Sim, que tu trabalhou com o Sartre e o Freud. Freud, então. É um filme muito bom. E talvez uma última sugestão. Eu acho que o próprio Thomas Mann, assim, acho que tem ficado, né? Que é um livro que se chama Tony Krieger, né? Então, acho que é um romance muito, muito bom, assim. Bastante elogiado pelo Lukács também. Sim. E enfim, talvez o último aqui, o meu livro favorito, assim, né? Ele é o Berlin Alexanderplatz, né? Do Alfred Dublin, né? Então acho que foi o livro que eu mais gosto até hoje. Acho que tem muitas questões filosóficas também, né? É o teu livro, assim, se forem falar um livro... Esse. E, enfim, cita Nietzsche, cita Marx no livro, né? Os personagens, eles falam bastante de filosofia. É uma obra clássica, né, do expressionismo alemão e a linguagem dela é muito fácil, assim, né? Então, tem até a série. Se alguém que está te assistindo agora te perguntasse, então deixa uma dica aí que eu vou comprar esse livro para ver se eu gosto mais de filosofia, eu me aproximo, ou enfim, seria este? Seria este. Acho que eu vou pôr na lista, porque eu também não li. Se você ler esse livro, acho que é praticamente impossível tu chegar até o final e não se interessar por filosofia. Pode ser que aconteça, assim, mas eu acho que... Pela tua visão é impossível, né? É impossível. Então eu vou, inclusive, já separar a compra dele, porque, né, talvez possamos trabalhar com esse livro aí futuramente, né? E tem a série também, né? Então, sim. Acho que tem no YouTube disponibilizado, assim... acervo livre, né? Então sim. Acho que não é pirataria. Sim. Tem 13 episódios, assim, é sensacional. E retrata um pouco aquela questão dos anos 20 na Alemanha, né? Enfim, antes do nazismo e tudo isso. Ótimo! Eu te agradeço, né? Bate-papo aqui. A ideia é justamente essa, né? Um tom mais de informalidade, de conversa. Te agradeço mesmo. E quando eu pensei em abrir esse tipo de vídeo, essa playlist de conversas,
filosóficas, eu pensei no teu nome por vários motivos, né? Mas principalmente por saber que tu é um grande leitor, aí tu domina muito aquilo que tu pesquisa, e pela importância da tua pesquisa também, obviamente, né? Por ser uma área assim que eu não, infelizmente, não, pelo interesse, não pelo interesse, né? Mas muito mais pelo trabalho, porque eu trabalho mais com os modernos, né? Aí eu fico lá dos humanistas até Hegel, mais ou menos, né? E as disciplinas que eu trabalho, eu giro em torno desse período, mais ou menos do século XV ao XVIII, início do século XIX. Mas é uma área importantíssima, especialmente pelas questões sociais, políticas, enfim, né? Exato. E prontamente pensei no teu nome em te convidar, e fiquei bem feliz porque tu tenha aceitado, né? E esteja aqui agora. Não, eu só tenho a agradecer também, né? Enfim, não só pelo convite, eu acho, né? Porque, enfim, acho que não tenho nenhum receio de dizer disso, né? Porque foi um professor que foi minha porta de entrada, assim, na filosofia, né? Isso é a resposta. Enfim, acho que em grande parte eu não estaria estudando filosofia hoje se não fosse por ti, então, para mim é também um motivo de orgulho estar aqui, né? Então, muito obrigado. Eu fico feliz sabendo disso, né? Mas muito obrigado mesmo. Então, obrigado.